Eu sou a Estefânia, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai começar mais um programa Bússola para a Paz. O tema de hoje, escolhido pelo pessoal que comentou e na minha divulgação, foi sobre as crianças opositoras, as crianças que não aceitam um não. Então, o meu convite de hoje é a gente voltar o nosso olhar para esse comportamento tão desafiador e tão difícil de lidar para nós quanto pais. A ideia é a gente voltar um pouquinho no que eu falei no primeiro programa, onde eu comentei da influência do ambiente como um sistema que influencia e é influenciado, né, nos nossos comportamentos. Então, a ideia é que a gente pense nesse comportamento opositor, que é o comportamento de dizer não, de recusa, mediante esse contexto de um sistema onde esse comportamento é influenciado pelo ambiente, sofre, né, essa influência que gera esse comportamento. Tem esse comportamento, às vezes, como uma consequência de alguma situação ambiental. Quando a gente pensa em atendimento infantil, está muito relacionado com orientação de pais, se não todo o tempo com orientação de pais. Essa criança ela é fruto de um sistema de relação pessoal com esses pais e com o ambiente em que ele está inserido. Então, a minha ideia de hoje é que a gente possa voltar o nosso olhar quanto pais para os nossos comportamentos, para assim a gente conseguir entender um pouquinho sobre esses comportamentos opositores das crianças. Esses comportamentos, às vezes, podem levar, né, algumas consequências, como uma dificuldade de colocação de regras, como comportamentos de birra. Um tema que foi sugerido também para a gente conversar aqui no programa era a fase dos 2 anos das crianças, onde elas fazem muita birra e são muito opositoras. Então, eu acho que mesmo não falando diretamente sobre esse tema, os pais que estavam com essa dúvida e com esse interesse no tema podem também aproveitar do programa de hoje falando sobre o comportamento opositor. Então, a ideia é que a gente possa colocar uma lupa e se avaliar para a gente observar o quanto os nossos comportamentos e os nossos estados internos influenciam esses comportamentos opositores. Às vezes geram esses comportamentos opositores como consequência. Um ponto que eu acho que é importante como exemplo até para a gente avaliar é aquele comportamento de como essas crianças, como é feita a solicitação para essas crianças seguirem regras. Então, o que acontece normalmente é que as crianças estão fazendo alguma atividade prazerosa e a gente está seguindo a nossa rotina e a gente espera que a criança pare tudo que ela está fazendo no momento em que a gente determinou que é o ideal para ela executar alguma atividade, como tomar banho e jantar, normalmente atividades, né, que as crianças não gostam muito de fazer. A ideia é que a gente possa visualizar essa situação do olhar da criança. Como que é quando a gente está fazendo alguma coisa muito gostosa, muito legal, que a gente está super concentrado naquilo, porque se a gente for observar as crianças quando elas estão na televisão ou brincando, elas estão hiper concentradas, mesmo que por pouco tempo em cada atividade, né, por mais que elas alternem, elas mantêm aquela concentração muito elevada, é difícil que respondam aos nossos chamados, né, puramente verbais. Então, quanto é difícil a gente ser arrancado de uma coisa muito legal para seguir uma regra. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode colocar, voltar aí o nosso olhar para a gente entender também a função desses comportamentos opositores e de dificuldade de seguimento de regras. A gente passa por isso ao longo do nosso dia todo. A gente está num soninho legal e é desperto para acordar para trabalhar. Muitas vezes a gente está fazendo as nossas atividades, exercendo as nossas funções no trabalho e as pessoas interrompem, elas pedem coisas e a gente está sempre com uma demanda muito elevada, sempre na correria, porque quando a gente vai perguntar para as pessoas como que você está? Ai, na correria. Todo mundo está sempre na correria. E a gente está acostumado a ser atravessado, a ser, né, exigido o tempo todo. E a gente se incomoda com isso também. Isso também gera um mal-estar na gente. E quando ocorre isso com as crianças, a gente fica muito focado em que elas obedeçam e não, talvez, que elas entendam, compreendam determinadas regras, né? A função delas, por que elas ocorrem
e até de não dar uma abertura para que a criança possa também se expor e talvez fazer um combinado sobre quando executar essa regra. Então, o que a gente observa é que cada dia mais a gente está sendo exigido para ser bons realizadores de tarefas, que a gente está sendo muito cobrado para seguir determinadas rotinas. Então, eu observo muito isso, sempre comento sobre isso, essa questão de colocar-se essas regras de que a pessoa feliz é aquela que acorda às 5 horas da manhã e segue essa rotina, da gente não conseguir ficar mais atento ao que funciona pra gente, que muitas vezes para mim não vai funcionar acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Para mim talvez vai funcionar mais ser alguém que faz as atividades mais à noite, que acorda um pouquinho mais tarde, depois à noite eu funciono melhor. Então, a gente está sendo atravessado o tempo todo com essa imposição de regras. E aí a gente faz, às vezes, uma relação muito injusta entre seguir essas regras e ser bons pais. Ter esses filhos seguindo bem essas regras, porque isso vai dizer que somos bons pais. Esse vai ser o termômetro de que seremos bons pais. Então, o programa de hoje ele é muito para a gente conseguir voltar o olhar para esse comportamento de cobrança que vem da gente, que a gente coloca muito na gente e que a gente passa para os nossos filhos também. Então, a ideia é que a gente possa ficar muito mais atento aos nossos estados internos, às nossas emoções, aos nossos objetivos e aos nossos valores, para a gente conseguir também ter um olhar sobre os objetivos dos nossos filhos, o que é importante para esses filhos naquele momento, o porquê que talvez seja difícil seguir uma regra. Aí fica mais fácil da gente conseguir fazer com que eles respeitem alguma regra e não de que eles sejam pessoas que só obedeçam, que as coisas sejam impostas. E também uma tentativa, esse programa também é uma tentativa de que a gente possa quebrar essa ideia de que os pais são os detentores de todo o conhecimento e que os filhos são só seguidores de regras. Eu acho que isso também ajuda a gente a expandir um pouco o nosso olhar sobre esse comportamento de oposição, que a gente possa ficar muito atento. Foi-se o tempo em que ser bons pais era ter filhos que seguiam todas as regras. A gente sabe que hoje é diferente. A gente tem uma quantidade de informações sobre o comportamento humano muito maior do que antes. E a gente consegue perceber o quanto é importante para o desenvolvimento dessas crianças que elas tenham uma abertura na comunicação e que elas sejam participativas nesse processo de educação delas. Então, meu convite é para a gente ficar muito atento nisso. E quando a gente pensa sobre isso, automaticamente vem pensar sobre uma postura de acolhimento. E não só, que eu sempre digo, e não só de acolhimento das demandas dessas crianças e das regras que a gente quer ensinar, dos valores e dos ensinamentos, da educação que a gente quer dar, mas também de acolhimento das sensações desconfortáveis nossas. Porque muitas vezes a gente acaba tendo um dia que não foi legal, que a gente sentiu que a gente não produziu do jeito que gostaria de produzir, que a gente foi cortado, que a gente foi exigido, que a gente foi atravessado nas nossas necessidades, e aí a gente acaba descontando ou colocando essa frustração nas pessoas que são mais importantes para a gente, naquelas que a gente mais gostaria de ensinar uma forma legal de se comportar. Então, eu sempre comento, sobre a gente estar muito atento no nosso estado interno quando a gente vai manejar algum conflito ou passar alguma regra ou educar mesmo uma criança na nossa relação com os nossos filhos, a gente ficar atento a isso. Porque muitas vezes o que acontece é que o nosso comportamento, ele está muito mais direcionado a alívio de alguma sensação desagradável que eu estou sentindo do que direcionado à própria educação dos nossos filhos. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente se atentar e de se permitir, dentro desse ponto, de poder se permitir sentir essas sensações desagradáveis. Então, uma coisa que eu observo muito na clínica, pais que quando eu dou determinada orientação, como você reagiu mediante uma situação, e aí digo, o que você acha, de ter reagido dessa forma? Talvez, se você fizesse assim, a gente pudesse, colher uma consequência diferente. E aí sempre a reação que eu recebo na clínica é de culpa. Eu não tinha pensado nisso, agora eu já não consigo mais fazer. Então, eu sempre digo para os pais que
sempre há tempo da gente fazer, a gente sempre pode voltar atrás nos nossos comportamentos, e o quanto é rico para as nossas crianças a gente poder ser aquela pessoa que volta atrás nos comportamentos, de que há conserto nas coisas que a gente faz, porque isso significa que para eles também há. A gente pede tanto para eles pedirem desculpas e a gente não fica muito atento no quanto a gente às vezes deveria pedir desculpas e observar, né, que a gente não teve um comportamento muito legal. Então, a ideia da gente pensar sobre esses comportamentos de oposição é a gente olhar esses comportamentos de uma forma mais macro, de que a gente compreenda mediante a que contexto esses comportamentos ocorrem, qual ambiente em que esse comportamento está ocorrendo. E que a gente possa ter uma comunicação mais aberta com essas crianças, e isso independente da idade, porque a gente vai adaptar essa comunicação de acordo com a faixa etária da criança, de um modo que ela compreenda, mas que ela tenha uma participação nesse processo de educação. Então, eu quero que essa criança vá tomar banho. Ok, a gente pode fazer isso e eu acho, né, sempre digo que é muito importante haver rotina e seguimento de regras e consistência nesse processo educacional, mas que a gente pode observar como a gente vai fazer isso. Qual comportamento eu vou ter que vai aumentar as chances deste comportamento que eu espero da criança ocorrer? É isso que a gente precisa ficar muito atento. Então, de que forma que eu ajo que aumenta a probabilidade desse comportamento ocorrer, talvez com menos birras ou com menos oposição, ou de uma forma mais participativa. Então eu vou fazer isso de uma forma lúdica, eu vou negociar, eu vou avisar com antecedência. Eu sempre digo isso para os pais: avisem as crianças antes, quando elas terão uma tarefa, daqui a pouquinho, dentro de 5 minutos, mostre no relógio, faça essa criança acompanhar o que está acontecendo. Na clínica, nos meus atendimentos, eles são todos organizados para a criança se sentir mais segura. Isso ajuda a regular a criança emocionalmente. Então, até determinado ponteiro, a gente vai fazer atividade, a partir daqui a gente vai brincar. Quando o ponteiro tiver em tal número, a gente vai guardar os brinquedos e depois é o momento de ir embora. Isso gera uma segurança de não ser retirado, de estar dentro de uma brincadeira e de repente estar para fora da sala de atendimento. Então, o mesmo acontece em casa, a gente ficar muito atento a isso, a observar e se colocar no lugar dessas crianças no momento em que eles vão fazer coisas que eles não querem fazer, assim como nós, né? Seguir uma rotina e cumprir regras e fazer coisas que não são tão prazerosas, muitas vezes, quanto as que eles estão fazendo no momento. Então, meu convite é que a gente tenha esse olhar para esses comportamentos opositores, porque aí fica mais fácil a gente conseguir lidar com eles e talvez diminuir a frequência desses comportamentos. Um outro ponto que eu acho que é fundamental para esse programa de hoje é da gente ficar muito atento nessa questão de que a gente é bom pai quando a gente consegue fazer com que os filhos façam tudo o que a gente gostaria que eles fizessem. Porque isso é de uma necessidade de controle enorme. E o que acontece é que, na verdade, a gente não tem todo esse controle, a gente não consegue controlar as nossas emoções, a gente não consegue controlar o tempo todo a forma com que a gente conversa com os nossos filhos, e a gente não consegue controlar as reações dos nossos filhos. E que bom, porque são reações naturais. Ficar irritado porque tem que fazer alguma coisa que não gosta, tá combinando. Eu digo para as crianças, sentir raiva porque você está fazendo uma coisa que você não gosta, combina. Raiva combina com fazer coisas que eu não gosto. Estranho seria sentir uma emoção diferente. Aí a questão é mais a gente direcionar essa criança para que tipo de comportamento ela pode ter que seja mais funcional mediante uma emoção de raiva. Mas o que às vezes a gente faz, até por nossa dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções desagradáveis, é querer cessar aquela emoção incômoda da criança. Então a gente diz, para de chorar, para com isso, chega disso, já deu, né? A gente quer cortar aquela reação que na verdade é incômoda pra gente, porque pra criança está sendo um alívio poder descarregar aquilo. Então a gente ficar muito atento a isso também é importante, de que a gente possa permitir que essas crianças sim sintam essas emoções desagradáveis,
porque elas condizem com certas situações que são estressantes ou problema para essas crianças. Mas que a gente também possa direcionar, ser aquela pessoa que está organizada, regulada emocionalmente para poder direcionar o comportamento dessa criança para algo mais adequado. Então, aí entram o dar opções para a criança. Então, qual roupa você quer pôr? Você pode escolher essa ou essa. Diminui toda aquela questão, aquela briga que as crianças às vezes querem colocar aquelas coisas todas descombinando e os pais ficam doidos da vida, que não querem sair na rua com a criança assim. Então, se a gente der 3 opções, a gente está mantendo essa sensação de liberdade, que é tão importante para a criança saber fazer boas escolhas, mas também direcionando para um comportamento, né, que condiga com, né, que condiz com o que eu quero fazer. Então, eu acho que a gente está atento ao nosso emocional, a gente ouvir essa criança, permitir que ela sinta emoções desagradáveis, mesmo a gente tendo que lidar com esse desconforto, e que a gente possa ser capaz de lidar com o desconforto, de ter uma criança sentindo emoções desagradáveis perto da gente, para a gente poder direcioná-la. Eu acho que esses são os pontos mais importantes quando a gente pensa nesse comportamento opositor. Eu vou fazer um intervalinho agora e aí depois, voltando, eu vou ler as perguntas que me mandaram ao longo da semana. Até! Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Vai esperar isso acontecer para depois pensar em segurança? Se liga! Alfa Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Faça um orçamento. 3864-5496 ou 98154-0111. Alfa Segurança Eletrônica. Sua segurança é nosso compromisso. Voltamos para as perguntas que me mandaram ao longo da semana. Estou com a pergunta aqui da Gisele e ela me mandou o seguinte: o que fazer quando a criança sempre argumenta quando a resposta é não? Então, né, fico pensando o quanto é difícil lidar com esse comportamento com uma frequência tão intensa de que sempre que eu preciso dizer não, direcionar ou colocar determinada regra, sempre a resposta da criança é de argumentar e de questionar esse comportamento que eu tô tendo. Então, pensando em tudo que eu falei, né, no bloco anterior, eu acho que se aplica bem a essa questão. Primeiro, a gente pensar nesse comportamento dessa criança dentro de um sistema, dentro de um contexto. Então, em que contexto ela age assim? Mediante quais regras, né, mediante a que tipo de não que eu tô dando, qual a função desse não, em que momento que ele aparece, e para eu avaliar também esse comportamento dessa criança dentro desse contexto. Então eu coloquei algumas perguntinhas aqui que podem te direcionar, Gisele, para lidar ou para pensar sobre esse comportamento do seu filho, que é: por que ele está agindo assim? Então, talvez a gente observar, ficar mais atento, que é algo que eu sempre digo também, que é muito importante a gente ficar mais atento à função do comportamento do que na topografia dele. A topografia é a forma com que o comportamento aparece. Então, aqui, pelo que você está me dizendo, a forma é a argumentação, né? Essa é a forma que ela, né, que a sua filha, seu filho, demonstra quando é, né, colocado um não. E aí a gente olhar a função disso. Por que ela age assim? É porque às vezes quando ela argumenta, você acaba cedendo, por exemplo, porque daí a gente está reforçando talvez esse comportamento de argumentação. Ou não, eu sempre sou super consistente, nenhuma vez eu cedo, mas mesmo assim ela continua argumentando. Aí a gente vai pensar, em quais situações é difícil para essa criança aceitar uma recusa, né? Deve ter alguns comportamentos que aparecem com um pouquinho mais de frequência do que outros. E aí a gente pode observar, analisar esses comportamentos mais de perto.
Quais situações é mais difícil uma recusa, né? Em que contexto essa recusa aparece de uma forma mais intensa, né? E essa argumentação aparece de uma forma mais intensa quando eu apresento uma recusa. Isso ajuda a gente a conseguir direcionar a forma de lidar com esse comportamento, porque daí a hora que eu entendo em quais situações isso ocorre de uma maneira mais frequente, eu vou me observar se eu estou sendo muito clara também na minha mensagem, na minha comunicação. Se essa criança está conseguindo entender o motivo do porquê eu estou recusando determinada coisa para ela. Eu acho que esse é um ponto importante. O que acontece muitas vezes com as crianças é de que, como elas não entendem o porquê desse comportamento de recusar algo, elas intensificam e aumentam o comportamento de argumentar. Que entra no meu próximo ponto, né, para abordar, que é quanto essa criança compreende o que eu estou recusando. Ela está entendendo os meus motivos? Eu estou sendo clara, eu estou só impondo? Que entra um pouquinho no que eu falei sobre a diferença, né, de respeito e de obediência. Obediência é eu dizer não e querer que a criança já aceite, ela está sendo obediente. Agora, de respeitar é mútuo. É ela me respeitar quando eu recuso alguma coisa para ela, mas é de que eu respeite também essa criança e que eu diga os motivos pelos quais eu estou recusando, para que ela compreenda dentro de um contexto por que esse meu comportamento está aparecendo. Do mesmo jeito que a gente quer avaliar o comportamento dessa criança dentro de um contexto, em que situações ele ocorre, qual a função ele tem, que essa criança também compreenda da onde que veio esse seu comportamento de recusa. Ela está compreendendo o porquê? E como é feita essa comunicação, né? É uma imposição? É uma conversa? Há abertura para combinados? É feito de uma forma agressiva? Não, é feito de uma forma assertiva? Eu faço com certa consistência ou não, dependendo do quanto ela argumenta, eu não aguento, né? Então, eu tenho pais que às vezes me falam, eu não suporto ouvir chorando e fazendo manha do meu lado, eu não aguento, eu falo, então faz, chega. Aí esse comportamento está sendo reforçado, a tendência é que ele apareça novamente, né? Se eu argumento mediante uma recusa e os pais acabam cedendo, na próxima vez que isso acontecer, eu vou usar dessa mesma estratégia. Então, como é feita essa comunicação? Como é colocado isso? E acho que também ficar muito atento no histórico dessa criança, né? Por que essa criança está apresentando um comportamento opositor, de recusa, argumentativo com tanta frequência, né? Porque você colocou aqui, o que fazer quando a criança sempre argumenta quando a resposta é não? Por que essa criança está sempre argumentando? Ela está sentindo toda essa raiva, essa irritação com o que é colocado para ela com frequência, por quê? Tem algum outro problema? Essa criança está passando por alguma outra situação? A gente viu, né, no programa passado falando sobre ansiedade, que demonstrar atitudes opositoras ou de irritação são características de sentir ansiedade. As crianças pequenas, elas também apresentam muito comportamento de raiva para demonstrar tristeza. Então, às vezes, a criança está passando por um problema, na verdade, ela está se sentindo triste, e aí ela demonstra isso com uma emoção de irritação, de argumentação, de oposição. Então, eu acho que essa leitura do seu filho também é importante. O que está acontecendo com esse filho? Por que ele está se sentindo tão irritado assim? Porque daí a gente vai focar na solução deste problema. Senão, o que a gente fica tentando fazer é ficar batendo de frente, e eu digo que fica muito superficial. A gente só quer trabalhar a argumentação, mas a gente não entende da onde vem. Então, fique atento também nesse contexto todo. Está tendo algum problema? Está passando por alguma situação difícil? Quando, né, eles estão em contexto escolar, há alguma dificuldade nas relações com outras crianças? Há dificuldades escolares? Essa criança está passando por problemas familiares, de saúde? Tudo isso influencia para um comportamento mais opositor. Então, ficar atento a isso também é muito importante. Senão, a gente corre o risco de ficar querendo que a criança apresente um comportamento sem lhe dar as ferramentas adequadas para que ela cuide desse comportamento, para que esse comportamento apareça. Então, fique atento também no contexto. Espero ter ajudado. Aí, uma outra pergunta crianças que obedecem, todos menos os pais. Por quê? A Lívia me mandou essa pergunta.
Então, eu acho que também entra naquilo que eu falei de ficar atento com o contexto em que o comportamento aparece. O que costuma acontecer é que a gente, né, os pais costumam dizer assim para as crianças: se você for na casa de fulano e não se comportar, você não vai mais lá. Então, a criança ela tem um belo estímulo motivador para ela se comportar bem na casa dos outros, que é que ela possa ir outras vezes. Então, isso já costuma fazer com que as crianças sigam mais as regras num ambiente externo, né, de casa, fora de casa. Um outro ponto é que há uma relação diferente também quando essas crianças estão com outras pessoas que não são os pais. Há uma comunicação mais aberta, essas pessoas que não são os pais costumam dar muito mais opções, normalmente a comunicação já é relacionada a atividades atrativas. Por exemplo, essa criança fica com outras pessoas e vai fazer um passeio ou vai brincar de alguma coisa, ela já está fazendo coisas prazerosas, então a chance dela obedecer e seguir regras fica muito maior. Os pais já têm aquela função de colocar limites, impor regras, já estão com as crianças no dia a dia, então a tendência é que a relação já esteja mais desgastada do que com outras pessoas que não sejam os pais. Mas eu acho que tudo que eu coloquei para a pergunta da Gisele também vale para isso. Então, talvez seja muito difícil para essa criança obedecer os pais e obedeça a todos, porque talvez como esse ambiente está colocando essas regras seja muito aversivo para essa criança. Quando a criança está diante de um ambiente muito aversivo, a resposta é reativa, é de irritação, como a gente também. Quando a gente está num local de trabalho que cobra demais, que critica demais, que exige demais, que tem uma demanda muito grande para o que eu posso fazer, como que a gente reage? A gente quer fugir daquela situação, a gente perde a vontade de trabalhar, a gente dá aquela enroladinha para voltar do almoço, a gente faz as coisas com menos produtividade, a gente começa a agir de uma forma a tentar se esquivar de uma situação aversiva para mim. As crianças funcionam da mesma forma, então talvez essa criança possa estar sendo muito opositora mediante colocação de regras, porque essas regras estão aversivas demais, são muitas regras, como que é feita essa comunicação, como que é dada as ferramentas para essa criança seguir essas regras. Como essa criança obedece todo mundo, me faz entender que vocês pais são bons colocadores de regras, porque ela tem essas regras internalizadas, já que em outros contextos ela consegue realizar. Então talvez seja ficar atenta à forma com que eu estou me comunicando com essa criança. Eu estou sendo muito punitivo, ameaçador, sempre apresentando consequências, não estou deixando um pouco livre para a criança comunicar, eu não estou dando uma abertura para que ela possa fazer escolhas, negociando, fazendo combinados. Então, esses pontos podem nortear o seu comportamento quando for colocar as regras. E uma coisa também que eu acho que é muito importante é pensar qual o meu estado interno quando eu estou recusando alguma coisa para a criança. Porque um outro ponto que eu observo bastante também na clínica é de que às vezes os pais já estão inseguros para colocar aquela regra, já não estão fazendo isso de uma forma em que eles se sintam tranquilos para executar, já estão desconfortáveis com essa colocação de regras, e aí isso abre espaço para que as crianças questionem, porque elas estão sentindo que talvez se elas questionarem um pouquinho, essas regras podem ser quebradas. Então, ficar muito atento também a isso. Às vezes a gente já está pronto para quebrar a própria regra, e aí essa insegurança ou talvez esse desconforto em ser a pessoa que coloca um limite para essa criança faz com que ela se sinta, que dê uma abertura para ela ter uma atitude opositora. Então, acho que esse também é um ponto importante, porque às vezes a gente observa que é muito difícil para os pais colocarem algumas regras, que eles se sentem muito desconfortáveis com isso, e com isso abre espaço para que a criança seja mais questionadora, porque ela está observando que há uma chance maior dessa regra não precisar ser realizada. Então, entra muito na nossa capacidade de tolerar o desconforto que a gente gera nessas crianças. E que normalmente a gente gera esse desconforto para uma consequência maior. Tem uma função eu estar colocando essas regras e esses limites. E no momento em que a gente vai colocar essas regras e limites, é muito importante a gente ter isso em mente.
porque senão a gente fica inseguro e incapaz, né, de tolerar gerar o desconforto na criança. Então, ficar muito atento a isso. E também, eu acho que é muito importante uma postura de autocompaixão, de se ver como uma pessoa que tem falhas, que erra, que muitas vezes não consegue fazer do jeito que gostaria de fazer, e que tudo bem, porque a gente às vezes vê que, eu observo que às vezes os pais notam que essa função, esse cargo que eles realizam de pais é um cargo que deve ser 100% sem falhas, que em nenhum momento eles podem se permitir falhar, porque se eles se permitirem uma falha, quer dizer que não sejam bons pais. Então fiquem atentos nessa cobrança, porque a gente vai errar, a gente vai voltar atrás, a gente vai falhar, a gente vai ter dias difíceis, a gente vai ter comportamentos que a gente não se orgulha de ter, e que tudo bem, que isso também pode ser trabalhado com a criança de uma forma que gere um aprendizado para vocês. Então fiquem atentos também e deem assim os conselhos para vocês, falem com vocês mesmos como vocês falam com os seus amigos, que a gente tem um costume de passar a mão assim na cabeça dos amigos quando eles erram, mas quando é com a gente se cobra demais, principalmente nessa função de pais. Então fiquem atentos com vocês, ajam também com um pouquinho de autocompaixão, porque a gente não é obrigado a saber tudo e nem obrigado a acertar sempre, ok? Espero ter ajudado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TV LP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TV LP, a nossa TV.